All right. Too many keyboards, man. Oh, so many keyboards. I love it. Olá, eu sou Marcos Alexandre, agora ao vivo para a Sociedade FM, Jornal Águas Lindas, emissoras afiliadas, nossas mídias digitais. E mais um Imparcial, hoje com a presença ilustre da candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, pelo PPS, Paula Belmonte. Na mesa da imparcialidade, para conversar com ela hoje, estamos com a nossa pedagoga Hilda Nepomucemo. Seja bem-vinda, Hilda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos que estão aqui. Paula, é um prazer estar com você. Para mim também. Jean, muitíssimo obrigada. Marcos, muito obrigada pelo convite. E agradeço a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pela Rádio Cidade. Nos acompanhe, nos dê o prazer de estar conosco. Vamos conhecer mais um pouquinho da Paula Belmonte, primeiro vídeo, e depois vamos começar a nossa pauta. Tá ótimo. Eu sou Paula Belmonte, empresária, tenho 45 anos. Moro em Brasília desde os meus 3 anos de idade. Sou casada e tenho 6 filhos. Como mãe e cidadã, me preocupo muito com o futuro da nossa cidade e do nosso país. Por isso, precisamos saber como o dinheiro do contribuinte é aplicado. Aliás, fiscalizar a gestão pública é uma das principais funções dos parlamentares, mas a realidade é que essa obrigação é esquecida por muitos deputados e senadores. Muitas das vezes, por interesses individuais, nossos representantes do Legislativo deixam de vigiar os gastos do governo. O político deve se pautar por interesse coletivo. Dinheiro bem aplicado é mais saúde, educação, segurança pública e qualidade de vida. Pense nisso.
conversar agora com ela, Paula Belmonte. Está conosco. É seu primeiro pleito, Paula? É meu primeiro pleito. Primeiramente, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui, falar uma boa tarde para todos que estejam nos escutando. Boa tarde aqui para vocês que estão me recebendo com tanto carinho, sorriso. Tem uma menininha bonitinha, linda aqui, né? A nossa Beatriz, a nossa mascote aqui do Dia da Tarde. Seja bem-vinda. Ela vem representar todas as crianças desse grande Brasil. Exatamente. E é a oportunidade também de desejar a todos que estão nos escutando que tenham uma tarde abençoada e que Deus abençoe a cada um de vocês. Correto. Paula, a posição das mulheres na política hoje no Brasil tem crescido muito no Congresso Nacional, mas não tanto como deveria crescer. Há um tabu muito grande entre as mulheres para participar da política. Muitas delas acham que elas mesmas, algumas delas acham que a política não é o lugar delas. E ficam em casa. O que te fez, o que te impulsionou a você entrar na política? Você que veio numa história simples, 1970 em Brasília, pelo que eu conheci, veio de uma família simples, e agora o que te faz entrar na política? Vamos lá, eu nasci em 73, né? Eu cheguei em Brasília em 75. Certo. Então hoje eu tenho 45 anos, eu estou há 42 anos em Brasília. Eu não acho que a mulher não acha que seja um lugar que a política seja um lugar que não possa ir, não. Eu acho que a mulher ela sabe que ela pode ir a qualquer lugar, né? Agora eu acho que as oportunidades às vezes que não são abertas. Então eu acho que é uma questão assim, a política hoje ela é machista. Eu não vou dizer nem a palavra machista. Eu estou até pedindo desculpa e corrigindo. A política é masculina, mas isso é no caso do Brasil. Porque hoje nós temos realmente uma representação muito pequena da mulher. No caso do Congresso Nacional, ela não chega nem a 11%. Em Brasília também, hoje, dos 24 deputados distritais, nós temos só 5 deputadas mulheres. Agora, eu vejo hoje, assim, eu entrando para a política, eu vejo realmente que existe, eu não vou dizer um preconceito, mas ainda o homem está precisando se acostumar com a presença da mulher na política. Né? Então, assim, é uma questão de educação mesmo da sociedade, né? Porque quando você olha na Europa, você vê a participação da mulher, um equilíbrio da mulher. Eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira de feminismo, nada disso. Eu gosto da questão do equilíbrio. E eu acho que toda a sociedade que visa uma sociedade com harmonia e com respeito, ela tem que vir com equilíbrio. Eu sinto hoje, na pele, por exemplo, eu sinto realmente que não existem espaço para as mulheres, da forma que tem que ser adequada. Por exemplo, hoje nós temos aí a oportunidade de ser exigido que os partidos coloquem 30% das mulheres para que eles possam concorrer, 30% dos concorrentes terem 30% de mulheres. Sim. Mas eu sinto que muitas das vezes os partidos colocam mulheres laranjas, mulheres que sejam só para contribuir, só para compor a chapa, né? Então, assim, a gente percebe isso no fundo partidário. E eu vou dizer um pouco da minha situação. Eu sinto hoje que tem uma preferência pelos homens. Eu não me sinto nem favorecida. Então, você acha, Paula, nesse contexto, que as mulheres até querem realmente disputar um pleito, entrar na política? Pode deixar, fica à vontade, Paula. Fica à vontade. Para não ficar feio aqui. Todo o ambiente é pegando ao vivo. Até tá saindo ao vivo lá atrás também. Que bom. Quando você quiser falar com o pessoal, você pode ir aquela câmera lá, tá? Tá. Então vamos lá, Paula. Então você acha que, dentro desse contexto hoje nós estamos vendo da política, as mulheres até querem participar, porém elas têm esse obstáculo até partidário também. Eu digo que não é... Você enfrentou isso? Na realidade, não é um obstáculo partidário. Eu acho que o partido precisa da mulher. Eu acho que é uma questão de posição da sociedade. Você é 30% de mulheres, né? Vamos dizer o seguinte. Você está num partido com um PPS. Vamos dizer que o PPS... Não, eu quero 50% de mulheres no partido e poderia abrir. Na realidade, o que acontece? É, no mínimo, 30%. Pode ser até 70%. Certo. Até 70% pode ser de 70% de mulher e 30% de homem. O que é exigido que seja 30% do sexo oposto. Certo. Isso pode ser, nós podemos chegar até 70% e os outros 30% de homem. Mas para que tenha, tem que ter 30% ao menos do outro sexo. O que não acontece, né? E que não acontece. Vamos supor, a questão do tempo de televisão. Né? Hoje, por exemplo, eu faço parte de uma coligação que nós temos aí alguns partidos e que o natural, porque como que funciona o sistema de coligação para as pessoas que não entendem? Acontece que, assim, nós temos, infelizmente, porque eu acho que isso é algo que todos nós perdemos com isso, um número de partidos. Nós temos aí na faixa de mais de 30 partidos no Brasil. 32 partidos no Brasil.
Eu acredito que vai diminuir, mas ainda temos muitos partidos. E aí, quando se tem uma eleição, esses partidos se unem e se formam grandes grupos. Então, vamos dizer assim, fica como se fosse um partido. O natural, o que seria? O natural seria que esses partidos unissem as pessoas, unissem os tempos de televisão, unissem a igualdade. Sim, sim. Infelizmente, no meu partido, não foi isso que aconteceu. O meu partido é um partido pequeno, junto com alguns grandes partidos, e nós fomos assim, realmente assim, eles não compartilharam e nem dividiram. Vocês foram privados. Do mesmo tempo de televisão. Então, Correto. hoje, por exemplo, eu como deputada federal, hoje nós temos alguns nomes que realmente estão concorrendo a essa vaga na minha coligação, e eu sou um deles, e na realidade eu tenho metade do que tem menos do tempo de televisão. E muitas das vezes eu me sinto assim, já conversei e tudo, mas eu não sinto que existe a valorização. Eu mesmo não sinto a valorização feminina nesse processo. Certo. No vídeo nós vimos ali uma pauta importantíssima, que é uma das funções do congressista, que é a fiscalização também do executivo, né? Uma das principais funções. E nós vemos hoje no Brasil que isso não acontece muito, não é? A vista, né? O olhar, deixar passar ali, né? Como se fala? Vista grossa é a palavra que se usa, né, no interior, vista grossa. Então, Paula, você se compromete a realmente fiscalizar de perto, independente de composição partidária, a quem estiver no executivo, somente no Distrito Federal, que é uma cidade que tem crescido além da meta que foi criada, né? Então, precisa de uma fiscalização de perto da Câmara Distrital e também da Câmara Federal. Então, o papel seu e de muitos deputados seria fiscalizar de perto, só que faz vista grossa. E você, como vai ser lá? Não, na realidade, o que eu vejo? É o seguinte, nós temos que... Eu não vou nem dizer a renovação, é a restauração da política. Quando foi inventada, isso é importante... Isso não é utopia, não? Não, pode haver uma renovação? Eu acredito, eu acredito, só que as pessoas têm que entender. Eu vou explicar isso, mas vamos lá primeiro na sua pergunta, depois a gente segue na segunda. Tá bom. É o seguinte, a primeira coisa, a política, ela quando foi inventada lá na Grécia Antiga, ela foi inventada com o objetivo do quê? De cuidar da sociedade e cuidar da população, para termos realmente um Estado democrático. Correto, exato. Hoje, infelizmente, nós temos aí, não temos o cuidado com a população, não temos o cuidado com o Estado, e não temos uma verdadeira democracia. Não há um Estado democrático, na verdade. Não temos uma verdadeira democracia. Por que nós não temos uma verdadeira democracia? Porque a democracia é o poder de decidir. E a gente só decide se a gente tem a informação. Sim, infelizmente, hoje, saiu há umas 2 semanas atrás, que 78% dos nossos jovens são analfabetos analfabetos funcionais. Como que um analfabeto funcional vai decidir alguma coisa? Então, você percebe que a democracia ela está sendo... vamos supor, não está sendo uma verdadeira democracia, porque a nossa sociedade não tem o entendimento, não acessa a informação. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão do quê? É que nós precisamos entender cada poder. O poder hoje do executivo, quando a gente fala executivo, é quem executa. Exato, exatamente. É o governador, os administradores, no caso, lá o prefeito, aqui em Brasília, o presidente, né? E foi feito o poder legislativo para quê? O poder legislativo ele tem 3 funções básicas, que é fazer a legislação, que é decidir as leis, é fazer as emendas orçamentárias, e eu posso dizer que a função primordial hoje é a fiscalização. Mas o que ocorre no nosso sistema, principalmente lá em Brasília? Infelizmente, o poder legislativo, ele tinha que ser, isso foi feito pela Constituição, eles não têm hierarquia entre si e eles têm que ter independência. Hoje, eu acho que não há muita independência não, viu, Paula? Não há, por quê? Porque hoje lá em Brasília, existe uma leilão de cargos. Exato, exatamente. Então, o que acontece? Hoje, um deputado distrital, no caso do deputado distrital, ele tem o quê? Ele tem não sei quantos cargos no governo executivo. Com o legislativo. Aí, como que ele vai fazer a fiscalização do próprio cargo que ele deu? Você está entendendo por que não acontece a fiscalização? Sim. Por isso que eu sou contra esse tanto de números de cargos de livre negociação, de livre nomeação. Eu não estou dizendo que não tenha que ter. Eu acho que é importante ter, porque você trabalha com a qualificação. Vamos supor, a pessoa pega uma secretaria, às vezes quer trazer uma pessoa com muita qualificação e tudo. Mas eu acho que tem que se diminuir muito. Hoje nós temos aí em Brasília, tanto no âmbito federal quanto distrital, 12 mil cargos de livre negociação. E quando a gente percebe esses cargos de livre nomeação, é tudo jogo político.
É jogo político porque eu vou te dar tantos cargos, aí você tem tanto poder? Ou é jogo político porque eu tenho que votar desse jeito, então eu tiro os seus cargos? Correto. E a população coloca. E por isso que não tem a fiscalização. Sim. E a outra coisa, assim, eu aproveito para... Eu estou falando muito rápido? Não, o programa é seu, fica à vontade. Se eu estiver falando muito rápido... Você só não me respondeu uma pergunta que você esqueceu de responder. Eu vou enfatizá-la novamente. Com mais profundidade. Você não precisa da política para sobreviver. Você é uma mulher hoje que é próspera. Você poderia trabalhar de qualquer forma. Então a política não é um ganho para você. Então o que te impulsionou a entrar na política, um meio tão complicado para as mulheres... não que elas não queiram, como você citou, mas é tão complicado. O que te faz a sair da sua casa, da sua rotina? Você é mãe, tem 6 filhos, não é isso? Poderia estar cuidando dos seus filhos agora, mas está investindo todo o seu tempo em uma agenda como essa, passando um dia, noite, trabalhando 25 horas por dia. Então, o que te impulsiona? Já que você não depende da política, o que te impulsiona a um pleito como esse? Tá, então eu só vou terminar essa coisa da fiscalização, que eu acho extremamente importante. Porque o que acontece em âmbito federal, que você perguntou, o que eu vou fazer, né? Isso. Hoje, por exemplo, nós temos aí, no caso... Se o seu compromisso é fiscalizar. Meu compromisso é fiscalizar. Sim. Meu compromisso é fiscalizar. A primeira coisa que eu acredito, hoje nós temos aí no Congresso Nacional não, nós temos no Distrito Federal um fundo constitucional, que é o único lugar que recebe, é Brasília, de 13 bilhões, nesse caso Brasília, esse ano. Esse fundo constitucional, ele é destinado para segurança pública, saúde e educação. Então, vou dar um título de exemplo. Esse fundo constitucional, o deputado... A Câmara Legislativa, os deputados da Casa, do Distrito Federal e os senadores, eles têm obrigação de estar fiscalizando esses recursos, como estão sendo aplicados, porque essa é a função do legislador. Nós temos um executivo que recebe esse recurso. Hoje, Brasília está com caos na saúde pública. Exato. Nós temos aí hospitais que estão aí sem esparadrapo, sem atendimento básicos. Na verdade, o governador ele conseguiu piorar algo que eu achava que não conseguiria piorar o governo Agnello. Ele conseguiu piorar o Hollenberg, o seu Hollenberg conseguiu piorar. E olha que eu não é questão partidária aqui não. Fala assim, que questão mesmo de gestão, ele conseguiu piorar a saúde. Eu achava que isso era impossível, na verdade, ele conseguiu. Pois é. Aí o que acontece? Aí foi destinado esse valor para essas 3 coisas. Então, nós temos aí hoje. E esse fundo constitucional, ele tem prazo para ser utilizado. É um exercício. Então, assim, eu digo assim uma coisa, eu faço até uma comparação bem básica. A dona de casa que está vendo que aquele pacote de macarrão está vencendo, o que ela faz? Ela faz o próximo almoço e jantar para não perder. Para não perder. Aí chega, sei lá, um filho e fala, mãe, tá vencendo, é o fiscalizador, não é? Isso, fala, mãe, exatamente. lembra? Então, quer dizer, houve um erro de falta de fiscalização e falta de gestão que foi devolvido 367 milhões da saúde de novo para o federal, porque não teve a gestão e a fiscalização. Mas, Paula, dentro dessa questão da fiscalização, isso é importante frisar, que tem legislador, tem deputado que não fiscaliza porque ele acha que a fiscalização é ser oposição ao governo. Eu percebo muito isso aqui no município de Águas Lindas. Alguns vereadores têm medo de fiscalizar a verba que vem para alimentação, para saúde, porque eles acham que quem fiscaliza... é oposição. Há esse tipo de ideologia ainda hoje no Congresso Nacional também. Não vou fiscalizar o governo, porque se eu fiscalizar pode apartar uma oposição, e na verdade não é. Não. Porque existe 2 tipos de fiscal. Existe aquele que vê o problema aqui, o copo está rachando, igual você falou. Tá ali, o macarrão está vencendo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o gestor da casa, a mãe. E existe aquele fiscalizador, aquele deputado que ele quer mídia. Então ele vê alguma coisa, um problema, no lugar de procurar o executivo e falar, nós estamos com problema, assim, vamos resolver, ele já vai para a mídia. Então esse tipo é oposição. Mas alguém que preza realmente a cadeira que está no Congresso Nacional, ele vai ver o erro lá e vai procurar realmente quem pode resolver o problema. E aí se não tiver uma resposta, ele vai para a mídia e fala, estou fazendo meu papel, assim. Você acha que existe isso? Eu acho que existe, assim. Eu não acho que... na realidade, na Câmara Legislativa, eu não acho que existe fiscalização de maneira nenhuma, nem com oposição e falta de oposição. O que eu acho é jogo de interesse. Bom ver você. Sinceridade isso, Paulo, que a mãe não fala isso. Eu não acho isso, não. Eu acho que não existe. Eu acho que existe um jogo de interesses ali. Eu não acredito em política
de oposição. Eu não acredito em política partidária no Brasil. Por que eu não acredito? Porque eu vejo isso exatamente o quê? Deputados aí usando Vejo que você não quer se reeleger. Porque não estou preocupada com isso, eu não preciso disso, eu quero falar a verdade. Sim. Eu vejo deputados preocupados em destinar emendas orçamentárias que eles sabem que são inconstitucionais e sabem que o governador não pode exercer, não executar, mas eles destinam exatamente para enganar a boa vontade das pessoas. Sim. E aí o governador não coisa fala, ele não executou, mas ele não executou porque o deputado usou da má fé e a boa fé do eleitor para falar, eu destinei 200 mil, mas sabe que não está. E ao contrário também existe. O executivo não executar aquela emenda por conta de que é um deputado que é da oposição, como ele diz, oposição. Então, o que eu tenho falado, e eu conversei com todos os pré-candidatos que estão aí na ponta, no GDF, é que eu sendo abençoada por Deus e pelo povo com esse mandato, todos eles podem contar comigo. Agora serei uma grande fiscalizadora. Ótimo, é isso que eu espero de você. Eu não serei uma política de oposição, porque eu não acredito em oposição aqui. Por quê? Eu tive a oportunidade de morar fora do país há alguns anos. Aonde você esteve? Eu morei na Inglaterra. Correto. Que lugar lindo, hein? É muito bonito. E aí, o que acontece? Você percebe o seguinte, toda a economia, que é uma economia séria, uma economia que realmente respeita as pessoas e respeita ao país mesmo, respeito ao poder público, ela tem, assim, existem partidos, mas normalmente eles estão colocados de que forma? Uma economia voltada para uma economia liberal, uma economia mais conservadora, mas o povo não sente. Aqui você tem 31 ideologias. Você acredita que temos 31 ideologias? Mas comparar, Paula, comparar a Inglaterra, uma monarquia, apesar de ter o Congresso... Não, mas eu estou dizendo isso também dos Estados Unidos, que não é uma monarquia. Correto. Você está entendendo? Eu estou te falando da Alemanha, que também não é uma monarquia. Se existe uma mentalidade, que existe uma mentalidade mais conservadora, uma mentalidade mais liberal na questão da economia do país, existem ideologias em relação a isso, mas o povo não sente. Aqui eu vou em administração... É mais ideologia. Aí você vê uma administração aqui que é... olha só, uma administração de uma cidade que é de um deputado X... Como que é isso? Um deputado é legislador, como que ele está dentro do executivo? Porque não há eleições para deputado estadual, felizmente, em Brasília. Entendeu? Aí, você poderia pegar essa luta para você. Aí o que acontece? Aí ele está lá mandando, aí se manda um outro deputado, uma emenda para que seja executado naquela cidade. Por exemplo, eu estive lá em Águas Claras. A administração de Águas Claras é dominada por um deputado tal. Se chega um outro deputado para mandar a emenda para lá, eles não executam. Sim. Eles não executam por quê? Porque não vai aparecer outro deputado. E é a população que perde. Aí me diga uma coisa, eu acredito em política partidária, eu acredito que esse povo está querendo se manter no poder. Sim, é um plano de poder. É um plano de poder. De serviço à entendeu? comunidade. E eu estou vindo para a política exatamente por isso, porque eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu quero. O único dever que eu tenho aqui é de responder por Deus, pela minha família e pelas pessoas que acreditam em mim. Sim. Eu não tenho medo de falar nada. Eu estou fazendo a minha campanha com o meu dinheiro, financiamento meu. Não devo favor para ninguém. Sim. E eu vim para a política por isso, porque quando eu cheguei no Brasil, quando eu morava na Inglaterra... Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Fiquei 8 anos. Correto. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sempre tive minha casa aqui, mantive minha vida aqui. Meu marido vinha praticamente todo mês para cá. E quando eu cheguei aqui, meu marido hoje faz um trabalho com jovens na esporte, e eu resolvi montar um instituto para atender crianças. E quando eu cheguei no Sol Nascente e eu vi a nossa situação, eu achei um absurdo. É Marcos Alexandre, seu nome, né? Você prefere que chama de Marcos? Marcos Alexandre, fica à vontade. Marcos, eu quero te falar uma coisa. Como em 2018... numa era digital que nós estamos aqui, ó, favela da América Latina, praticamente, né? em Águas Lindas, e o mundo inteiro pode estar nos vendo. Agora, pelo Facebook. Pelo Facebook, quer dizer, numa era digital, nós estamos falando de alimentação. E não é só o Sol Nascente, não. Eu posso dizer que em Brasília existem lugares muito mais carentes que o Sol Nascente. Muito mais carentes. Sim. Pessoas e pessoas passando fome. E esses políticos se mantendo no poder.
Eu estou aproveitando aqui que todas as pessoas que estejam me escutando, nós estamos perto de um dos períodos mais importantes das nossas vidas, 7 de outubro. Por que é das nossas vidas? Porque é o momento que nós vamos decidir a nossa vida nos próximos 4 anos, que percurso vamos ter. Eu peço encarecidamente, quem acredita em Deus, por favor, não vote nos mesmos. Vote na renovação. Não podemos aceitar essas mesmas pessoas que se mantêm no poder. Na verdade, é a eleição, uma das eleições mais importantes da história da República. Hilda Nepomucemo, seja bem-vinda. Vamos continuar nossa pauta com a nossa convidada. Eu estou deslumbrada. Você é uma menina, né? Não, eu tenho 45 anos, sou menina não. Você tem 2 anos mais nova do que eu, mas você é uma menina. Ah. Pode tirar 10 anos a menos aí, você está bem. Obrigada. Muito bonita, uma mulher empoderada, obrigada. Inteligente. Obrigada. E você passou de mim, eu só tenho 4. Eu tenho 6. É uma menina de 23 anos. Nossa, olha, muito obrigada mesmo. Obrigada por você. Tá nos dando a honra de estar aqui. Muito grata. E nos está dando lição, né? Eu também tenho essa aptidão pela política, né? Já estive em um pleito como vereadora, quero galgar mais, né? E é bem isso mesmo. Gostei de você querer trazer a existência de que nós estejamos mais tempo, ou melhor, mais mulheres no poder. Com certeza, é muito importante isso. Muito a gente importante. precisa mesmo, porque é primordial, né? Nós temos uma a natureza é equilibrada, Sim, né? Sim, exatamente. Deus é certeiro em tudo. Tem muita gente aqui te elogiando, aqui no Facebook, dizendo que você é transparente. É notório isso. Viu? Obrigada. Vamos seguir a pauta que a assessoria dela já está apressando a entrevista. Eu gostaria de ter mais um tempinho com ela, mas eu tenho uma pauta importante que eu não posso discutir com ela. Vamos lá. Nós estivemos, né, com o Jorge Cajuru, e ele tem a mesma linha que você, que é abdicar dos privilégios. Ele registrou em cartório. Você fez isso? Eu não registrei em cartório, mas eu acho que é importante. Eu vou abrir mão de todos os privilégios. Todos os privilégios. E eu vou falar por quê. E eu espero que todos escutem e registrem isso. Nenhum lugar no mundo o político ganha que nem o nosso. Nenhum lugar no mundo. Me prove qual é o político que ganha isso. Aí eu pergunto, olha só, nós estamos aqui falando de pessoas que estão passando fome, vocês aqui, eu aqui. A gente trabalha pra caramba para pagar imposto, a gente trabalha pra caramba para pagar nossa conta de água, nossa conta de luz, o nosso aluguel. Aí chega um político não, uma pessoa que vai lá ganhar um salário, no meu caso, deputado federal, acho que 30 mil reais, eu nem sei qual é o salário, 30 e poucos mil reais. Tem auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio telefone. Eu quero saber quais são os executivos que têm isso. No Mundial, é pouquíssimos. Sim, sim. Nós estamos falando de 513. Aí sabe quantos? Aí tem pessoas que sabem o que eles falam? Eles falam assim, olha, é muito fácil abrir mão dos privilégios. O discurso para contra quem as pessoas estão abrindo. É muito fácil abrir mão dos privilégios, eu quero fazer ação. Então, meu amigo, abra mão dos privilégios, que é fácil, e faça ação também. Exato. Por quê? Porque se nós todos começarmos a diminuir os privilégios, sabe quanto que nós economizaríamos por ano? Sim. R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão seria para que a gente pudesse investir em escola, investir na educação, investir em qualidade de vida das pessoas, investir no idoso. O idoso está abandonado. As nossas crianças estão abandonadas. Certo, Paula, mas essa questão, vamos caminhar, do abrir da mão de tudo, não gera também quebra um vínculo com o público, porque você é uma funcionária pública, né? E, como diz a Bíblia Sagrada, acho que tem um texto que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então você é trabalhadora do povo. Você vai servir o povo. Então, no mínimo, você tem que receber o mínimo. Porque senão quebra-se um vínculo. Eu não estou falando que eu vou abrir mão do meu salário. Eu estou falando que eu estou abrindo meus privilégios. Porque, vamos ver, eu vou chegar e falar, Paula, e aí, como é que não fazer a situação? Aí, não, eu não te devo nada, porque eu não estou recebendo nada. Não, então, mas eu não estou falando de salário, certo, eu falei de privilégio. Okay. O meu salário mesmo, eu tenho privilégio, o salário eu acho que tem que ser, com certeza. Exatamente. Não, eu não estou dizendo isso. Sei. Mas eu estou dizendo dos privilégios. Por exemplo, assim, na Inglaterra... Claro que alguém pode cobrar depois. Não, mas aí ela abre mão de tudo, não é? Não, a mão de todos os privilégios. Isso eu deixo claro e está, inclusive, registrado aqui no jornal. Seu jornalzinho. Privilégio, não salário. Desculpa, eu errei. Tá? Privilégios políticos. Então, assim, nunca falei salários, não.
não. Inclusive que assim, eu tenho um destino certo para o meu salário, graças a Deus, eu não preciso, como você disse. Mas é importante a gente abrir sim e mostrar de honra, é questão de honra, né? que não tem... Olha só, na Inglaterra, por exemplo, o neto da rainha nasce em hospital público. O neto da rainha da Inglaterra. Aqui as pessoas morrem em hospital público e nós pagamos auxílio saúde ou plano de saúde vitalício. É um absurdo. Verdade. Vitalício para um senhor de 70 anos. Sabe quanto que é um plano de saúde para 70 anos? Não, e aí Albert Einstein para cima. Meu Deus. 7 mil reais, 8 mil reais, meu amigo. Você está entendendo? E nós que estamos pagando e a gente recebe essa saúde que as pessoas morrem, não está certo. Vamos seguir com a pauta. Tem mais um vídeo da Paula. Eu gosto dos vídeos da Paula que é curtozinho, entendeu? Não é aquele vídeo longo. Vamos falar, vamos pro próximo vídeo. Né? Precisamos que cada um seja um elo dessa corrente do bem e dessa corrente de renovação. Mas nós estamos precisando nos responsabilizar por fazer política. Quando a gente fala de renovação, não é uma renovação porque é um rosto novo. Mas a renovação ela tem que vir com esses princípios. O princípio da política humana. O princípio da política para a população. O princípio da política com amor, porque é possível. É isso que eu acredito. Muito bem, Paula. Vamos falar agora sobre uma política humanizada. A humanização é uma das pautas que tanto na saúde como na segurança hoje estão tentando galgar, certo? Vamos lá. É possível termos uma política humanizada ou isso é utopia? Porque hoje os políticos são mais humanizados na eleição. Eles abraçam todo mundo, visitam e depois some. Há possibilidade disso ou é sonhar demais? Eu acho que isso é um dever. Eu não acho que nem seja utopia, nem seja coisa. Eu acho que é um dever. Agora, nós, como eleitores, nós temos que entender como que é o processo eleitoral. Primeira coisa é o seguinte, todo mundo reclama do que hoje nós estamos vivendo, a corrupção, que o hospital não funciona, que estamos aí com muitos desempregados e tal. Então, eu vou falar um pouco mais assim da realidade de Brasília, da qual eu conheço. Nós estamos falando dessas situações todas, aí toda reunião eu pergunto, e aí, isso há 4 anos ou já há muito tempo? Aí todo mundo fala, é há muito tempo que nós estamos vivendo isso. Aí quando você vai estudar o histórico dos políticos que estão aí, são os mesmos. Não há renovação. Não há renovação. Aí eu pergunto, vocês lembram, e eu peço agora nesse momento para todos os ouvintes que estejam nos escutando. Só telespectadores, pode presta atenção, você lembra quem que você votou, no caso de Brasília, para deputado distrital e federal, no caso daqui, estadual e federal, você lembra há 4 anos atrás? A maioria não lembra. Quando a gente vota, a gente tem que votar, colocar o nome lá na geladeira, acompanhar e fiscalizar. Porque o voto, as pessoas têm que entender o seguinte, que o voto é a forma de a gente transformar o Brasil. Pode vir Sérgio Moro, pode vir Lava Jato, eles têm o poder de tirar, mas quem tem o poder de colocar é o povo. Verdade. Você dá um cheque em branco, assinado em branco para qualquer um? Não. Você dá um cheque em branco para alguém que esteja sob suspeita? Não mesmo. Olha só a situação do nosso povo. Nós damos, porque é literalmente isso o voto. Verdade. O voto é um cheque em branco para alguém exercer o nosso dinheiro. Vai nessa linha de pensamento. Aí, o que acontece? Você dá um cheque em branco para uma pessoa e você nem vai ver se o seu extrato está colocado ou não. Quando você vê, você só arrebentou lá seu extrato, exato, porque seu hospital está colocado. Então, eu peço para as pessoas examinarem quem está votando. Por exemplo, em Brasília, olha só a situação. Nós temos aí 24 deputados distritais. 24 deputados distritais. Infelizmente, Brasília virou um balcão de negócio, uma coisa feia de ver. Vergonhosa. Tem pessoas íntegras? Tem, mas eu posso dizer que é a minoria. Isso já começou com a proclamação da República. Pois é, minoria, mas a gente não pode esquecer os princípios e valores eu frequento, claro. que eu acredito. O que acontece? Dos 24, 21 estão sob suspeita ou estão sob processos de corrupção ou estão sob investigação. Deles,
todos, 100% dele, estão tentando reeleição. Ou para deputados distritais ou federais. Aí eu pergunto para vocês. Aonde eles estão nas pesquisas eleitorais? Em primeiro lugar. Aí a gente tem um suspeito e a gente volta a dar o cheque em branco para esse suspeito. Olha só como nós somos assim, a gente fala tanto de valores e que a gente fala política é utopia. A culpa disso tudo que está acontecendo não é culpa do político, não. É culpa do eleitor. Sim, sim. É culpa do eleitor. Olha só como que os valores do qual eu prego, eu acho importantíssimo. Por exemplo, todo mundo fala de corrupção, não fala? Mas eu tenho certeza absoluta. Vamos supor, você entra aqui nessa porta, um ladrão, que a gente sabe que o cara roubou aqui, sei lá, as carteiras e tudo. Eu tenho certeza que todos nós aqui vamos ligar para um delegado, vamos fechar a porta para que ele fique aqui coagido. Não é verdade? Sim, sim. Agora, você entra para aquela porta, um cara que está processado por ato corrupto, infelizmente, alguns de nós vamos estender um tapete vermelho e vamos tirar foto. Puta selfie. Entendeu? E aí, olha só, o político corrupto acabou com a vida de todo mundo. Muitas mães perderam seus filhos no hospital. Muitos pais estão entrando no alcoolismo porque não tem emprego. Isso é fruto de político corrupto. Correto. Qual é o pior? O político corrupto ou o ladrão de carteira? É o político corrupto. A gente não pode perdoar político corrupto. A gente não pode dar o nosso cheque em branco para gente que está em investigação. A gente não pode fazer isso. É corajosa ela. É verdade. Vamos correr, o que o Nilvan está me olhando já com cara feliz, vamos correr a nossa pauta. Eu estou correndo. Eu vi aqui que uma das suas prioridades é as crianças, principalmente a educação. Né? Hoje, infelizmente, o nosso sistema educacional, ele não passa só por um problema de investimento, mas também do conteúdo que está sendo educado nossas crianças. Nós estamos com uma pedagoga aqui e sabendo o que eu estou falando. Eu quero falar um pouquinho com você sobre ideologia de gênero nas escolas. Acredito eu que no ensino médio e faculdade possa haver um debate maduro, porque as pessoas já estão com a consciência formada, estão com suas ideologias quase prontas. Então, na faculdade e ensino médio, eu acho legal ter um debate sobre que o professor possa realmente estar ali e ter um debate amplo. Agora, já para a criança, ali, 5, 6 anos, eu acho isso muito agressivo. Eu queria que você respondesse para os nossos ouvintes e telespectadores qual o seu posicionamento, qual o seu posicionamento sobre a ideologia de gênero? Isso é uma das pautas mais importantes que nós temos no Brasil hoje, que tem provocado uma guerra política, se você percebeu isso, uma guerra política. Só um minutinho. Rafael, eu acho que o Rafael podia ficar aqui, porque a gente vai... Vamos continuar aqui. Então, perdão, desculpa. Nós estamos ao vivo, Ainda bem que nós temos aqui o câmera. Quem sabe faz ao vivo gostei da Paula. E a gente Paula, coloca... Tá dando audiência legal. Muita gente perguntando aqui, só que eu não vou... Nós temos aí uma pauta que atrasou e eu estou precisando dar uma satisfação para quem está me esperando. Tá, o pessoal está perguntando aqui, mas depois se vocês baixam esse vídeo lá, tá? Para responder também as perguntas dos telespectadores. Vamos lá, Paula. Então, eu acredito que na faculdade e no ensino médio possa haver um debate maduro, entendeu? E a lei esqueci o nome da lei que a gente debateu. A lei tanto. sem partido. A escola sem partido. Escola sem partido. Eu acho até ela legal para as crianças, mas eu acho que já na universidade, eu acho que tem que haver o debate amplo. Eu acho. Minha mãe foi professora do Mobral. Eu não sou socialista, tá? Eu tô da minha opinião. Não, mas eu acho que na faculdade isso é democracia. Eu acho que na faculdade, mas eu não gosto muito da pauta socialista, não. Na faculdade, eu acho que tem que ter o debate. Tem que ter. Eu acho que tem que ter um debate, o professor tem que estar lá na frente, os alunos têm que explanar tudo mais. Não pode haver a perseguição que está tendo na universidade. Sim. Mas tem que ter. Mas para criança, Paula, 6, 7 anos, o material está sendo colocado aí pelas madrugadas da vida, para o professor. Você sabe disso, né, Hilda? Não é verdade? Não acontece hoje? Pode falar. Sim, hoje mesmo... eu estava comentando nas redes sociais em relação a isso. Uma pessoa postou sobre isso e eu falei que eu sou pedagoga, sou mãe e eu não vou ministrar isso para os meus alunos, né, das ideologia de gênero. Sim, a ideologia de gênero nas idades iniciais, nos anos iniciais, melhor dizendo. Por quê? Porque eles não têm a maturidade para saber disso. Então, vou te fazer a disso. pergunta para a gente direto. Sexo e religião é para ser discutido com criança?
Bom, deixa eu primeiramente falar. Eu sou mãe, eu tenho 45 anos, eu sou mãe de 6 filhos, eu sou cristã. E como eu vejo a questão da ideologia de gênero, como também sexualidade, a questão... Né? Sexualidade, sexualidade, ideologia de gênero, e como eu vejo outras questões também, como as ditas minorias. As ditas não, as minorias, como se fala. Eu não gosto muito dessa palavra de minoria. Por que eu não gosto dessa palavra de minoria? Porque quando a gente fala minoria, a gente parece que está separando. Sim. Né? E eu gosto da palavra união. Sim. E como que a gente une? Quando você vai falar, eu mesmo tenho apoio de pessoas que são homossexuais, pessoas que são lésbicas. Sim. E tudo, e que são pessoas, inclusive amigas minhas. O que a gente questiona e o que fala? O que a gente quer mais é respeito. Sim. Então, tudo está baseado em respeito. Então, eu acho que, de vez as pessoas ficarem preocupadas em ensinar para as crianças como se faz sexo, se dá para fazer sexo com homem e mulher com homem, por que a gente não ensina valores? Respeito, ética, honestidade. Porque quando a gente aprende na nossa base o respeito, não precisa mais falar de minorias, porque nós respeitamos a todos. E é isso que eu acho importante, essa vivência que eu tive lá na Inglaterra. A Inglaterra, ela não eles trata... respeitam esse limite? Eles respeitam tudo, mas eles respeitam, mas eles não pregam. Você está entendendo a diferença? Sim. Porque, assim, por exemplo, eu sou mãe de menino e menina. Você é mãe de menino e menina? Também. Então, assim, como mãe, eu não preciso de cientista que seja PhD de alguma coisa para saber que meu filho, ele nasceu com uma característica masculina e feminina. Eu não tenho essa dúvida. Porque ele, desde pequeno, na hora de amamentar, ele amamentava diferente. Exato. Ele batia diferente. Isso é uma brincadeira diferente, né? É um instinto que a gente percebe. Agora, eu também não tenho dúvida que tem crianças que têm essa situação de que não tem ainda seu gênero definido. Mas isso é raríssimo. Eu até conheço uma criança, mas é muito pouco coisa. Então, como que a gente pega esse muito pouco e generaliza para todas as crianças? As crianças têm que ser crianças. Exatamente. Então, eu penso, de vez a gente está ensinando sexo, eu acho que a educação sexual é uma coisa importante, mas ela é importante num ponto de vista de uma metodologia e explicando da metodologia da reprodução, porque eu acho que tem que se respeitar a sua família, tem que se respeitar as coisas. Para mim, criança tem que ser criança e tem que aprender na base valores e princípios do qual nós estamos tão carentes. Eu não sei se eu estou equivocado, mas tem às vezes a gente debate com as pessoas. O mais velho falou comigo assim, ele falou assim: Marcos, educação a gente aprende em casa. E na escola a gente aprende conhecimento. Sim. Conhecimento na escola. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque, na verdade, que o pai, ele tem que educar o filho. Né? Então, acho que alguns tipos de assunto, Paulo, como sexualidade, religião, tem que ser debatido na escola, mas não há para criança 6, 7 anos, acho muito Não, tem a sua maturidade. Eu não estou dizendo assim, eu acho que... 5 anos, 7 anos. Não, eu acho que é muito cedo, mas eu acho importante a educação sexual, até porque existe a biologia que fala da reprodução. Não, tá, mas existe uma limitação de idade. Eu estou falando da ideologia de gênero, perdão. Não da educação sexual, mais uma vez eu me equivoquei. Aqui a ideologia de gênero está sendo pregada para crianças hoje. Mas eu não concordo, eu sou contra a ideologia de gênero aplicada. Mas eu acredito que a gente tem que ensinar o respeito. Sim. Você está entendendo? Sim. Porque a não discriminação, a não discriminação. Então, por exemplo, assim, aqui eu percebo aqui, vamos supor, é porque também nós estamos amadurecendo como político. Eu não acho delicado, não. Eu sou bem posicionada em relação a isso. Eu não tenho medo de me posicionar em relação a isso, não. Politicamente correto é realmente eu acho que a gente tem que ser politicamente correta. É o que a gente prega, respeitando o outro. Eu não tenho preocupação de me posicionar nas coisas. Não sou uma pessoa de ficar em cima do muro. Não tenho medo de colocar. Então, assim, o que eu acho em relação a isso que você está falando, eu penso o seguinte. Eu penso que a gente tem que valorizar o respeito, porque existe a discriminação. Sim, tem. Eu reconheço que existe a discriminação. Então, se a gente começa a inserir na nossa sociedade que o respeito à mulher... Exatamente. Hoje nós temos um número altíssimo de mulheres que são violentadas. E violentadas pelo seu marido, mas eu quero lembrar aqui... Que taxa violenta no DF, hein? De 21 mulheres que morreram. Nossa. Agora, eu quero falar que a mulher não é só violentada pelo marido, não. Ela é violentada pelo Estado. Muitas mães abandonadas que estão aí com seus filhos sozinhos não têm um respeito pelo Estado. Mães que têm filhos especiais, que têm outros filhos, elas são desrespeitadas pelo Estado. Isso é uma violência. Porque a mulher não é só violência física, não. É violência psicológica, é violência de todas as maneiras. Então, a mulher precisa ter mais respeito pela nossa sociedade, ter um olhar mais fraterno, mais humano. Correto. Entendeu? É por isso que eu estou na política, porque eu acredito, sim, que a gente precisa olhar o ser humano como ser humano, uma criança como criança, um adolescente como criança. Humanizada, não fala. É o que eu acredito. Vamos falar agora de entorno. Nós estamos em Águazinha de Goiás. E eu vou falar num aspecto geral. O entorno é um dos maiores colégios eleitorais do Goiás e também do Distrito Federal.
Hoje, aqui especialmente em Águas Lindas, são mais de 300 mil habitantes, Paula. Desses mais de 350 mil habitantes, 90 mil eleitores votam aqui e basicamente quase 45 mil eleitores votam no Distrito Federal. É uma grande margem que dá para eleger 2 distritais e uma grande influência a nível federal. Só que eu costumo dizer essa frase, e os políticos aqui de Águas Lindas ficam muito chateados quando eu falo, que aqui é a faixa de Gaza. O cinturão da rede, o cinturão que fica ao redor do entorno, o entorno do Distrito Federal é o cinturão, a faixa de Gaza. Por quê? Porque o governo goiano, ele olha para cá e fala, já que eles estão aqui, é um colégio eleitoral, nós vamos deixar ele para o DF, certo? Mas não vamos dar o investimento que é necessário, porque a maioria deles trabalha no DF. Então os impostos são recolhidos lá. E o Distrito Federal não investe tanto aqui, porque a maioria dos eleitores daqui são do Goiás, do colégio eleitoral goiano. Então eu vejo, às vezes, que a Câmara Federal, o Congresso, fica um pouco fazendo vista grossa também. Eu conversei com o Cristóvão aqui na mesa sobre isso. Você passou pela ponte de descoberta, você já viu a diferença de urbanização, já viu a diferença também de iluminação, tudo, tanto aqui como se for para o entorno sul, Lusiânia, como se você for para a Planaltina do Goiás. Então, acredito eu que poderia haver um acordo entre o governo do Distrito Federal e também o governo do Goiás sobre o que fazer com esse cinturão, porque nós estamos aqui no meio, e nem há um investimento de lá que era para ter, de Goiânia, do Goiás, do governo do goiano, e tem também do GDF. Acredito que poderia ser uma boa pauta para você. Eu acredito nisso que você falou. Então, por quê? Porque nós precisamos de um investimento. Com certeza, uma cobrança a mais. Fica um estado abandonado, vamos dizer. Ninguém assume, mas todo mundo usa. Você está vendo que hoje em Águas Lindas, você hoje... Com todo respeito, né? Sim, sim. Mas assim, eu sinto hoje também que vocês tiveram uma grande evolução. Eu procurei saber, porque eu sou uma grande defensora da educação, que vocês estão com muitas escolas boas, muito. né? Graças a Deus, são escolas assim de qualidade para as crianças, que isso eu acredito que a educação é primordial, é transformador na sociedade, mas eu acho sim que nós temos que nos unir aí como sociedade, as pessoas de Águas Lindas, para que vocês também se posicionem. Olha, vamos lá, vamos forçar a barra para a gente chegar no Distrito Federal, porque existe esse plano também de nós abraçarmos esse cinturão, assumirmos de quem é a paternidade. Isso é um plano dentro de horror, eu acho que nunca houve uma abertura do governo de Goiás para liberar. Então, assim, assumir essa posição, e eu acho que isso é um trabalho... onde a União poderia entrar, onde o Congresso poderia entrar. Então, assim, eu estou me colocando aqui como disposição de estarmos estudando juntos essa pauta. Eu confesso a você que eu não tenho ainda uma opinião formada, porque eu já conversei com pessoas que moram aqui, e tem pessoas que defendem ser absorvida por Distrito Federal, tem pessoas que são realmente defensoras de que não somos independentes, estamos aqui de Goiás. Então, assim, eu já ouvi os dois lados. Então, eu acho que é importante a gente estar estudando com maturidade, com respeito, principalmente das pessoas daqui, porque são as pessoas que moram aqui, para que a gente possa colocar, e me coloco à disposição, sim, de poder estar estudando isso. Vamos caminhar para o encerramento. Por que Paula Belmonte é renovação em um contexto tão problemático a política atual? Primeiro, você já ouviu alguma deputada falar o que eu estou falando? Dificilmente, não. Então, eu sou renovação. Certo. Eu sou renovação porque eu estou entrando sem rabo preso com ninguém, procurando fazer a política do jeito que é certa fazer, com responsabilidade, com humanidade, com fraternidade, com ética. Não tenho assim interesse de reeleição, até sou contra uma reeleição acima de um mandato para deputado federal. Acho que é importante a renovação sempre acontecer. Sim. Acho importante nós estarmos sim cortando esses privilégios políticos para que o nosso Estado esteja mais justo. Estou entrando para a política para servir o povo, não para se servir do povo. Quem está falando é Paula Belmonte. Quem estiver votando aqui em Águas Lindas, eu preciso sim que vocês me conheçam e me dê o voto de confiança de vocês para que a gente possa plantar essa sementinha aqui do bem, que é a sementinha da política como ela tem que ser feita. Belmonte. E o meu número é 2345. Considerações finais, Hilda, vamos lá? Deixa só atrelada. Não, eu ia ver seu número que eu ia repetir. 2345. Paula Belmonte, deputada federal. Atrelada a isso que você está falando, como que você supera a descrença que você sabe, é notório isso, a descrença do eleitor. Como você consegue superar isso? Olha, ou você não veio por esse lado? Não, eu vejo por esse lado. Hoje, infelizmente, apesar de eu estar vindo como renovação, hoje as pessoas têm aversão à política, é muito triste ver. Sim. Mas não temos outra maneira de montar... Olha, eu vou contar um pouco da minha história. Você perguntou por que eu entrei para a política. Porque agora você não falou eu contei, mas assim, contei entre linhas. Eu acho que você não gosta muito de falar da sua história, não. Não, eu gosto. Não tem problema, assim. Depende de coisa, se for uma coisa íntima minha, não, porque essa aí é reservada a mim. Sim. Mas, assim,
eu entrei para a política por quê? Porque eu resolvi montar um instituto para atender crianças. E quando eu fui atender crianças, eu fiquei impressionada. Nossas crianças estão abandonadas, meninos de 6 anos usando droga, meninos de 13 anos de vez estar com a chuteira na mão, está com a arma na mão. Os pais de muitas crianças estão alcoólatras, mulheres tendo violência doméstica, muitas pessoas sem emprego. Quando você vê a diferença social, e para mim é uma coisa clara, como que a gente tem um deputado que ganha tantas regalias, quando você vai lá na estrutural, tem pessoas que não sabem nem o que vão comer. É irreal. E às vezes o deputado dentro do Congresso Nacional e é eleito praticamente lá na capital federal, num país que é considerado o celeiro do mundo. As pessoas na capital do país passando fome. Gente, isso não é culpa do político, é nossa culpa. Porque nós estamos dando cheque em branco para pessoa que a gente não investiga. Correto. E pessoas que estão investigadas. Vamos lá, as considerações finais, Hilda, por gentileza. Bem, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco pela Rádio Cidade FM, pelo Facebook. E deixa eu só pedir algo aqui que alguém me pediu sobre a escola e está atrelado a crianças. Nós estamos com a baixa umidade do ar e eu gostaria de pedir ao secretário de Educação, Deusimar, você sempre foi solícito, que diminua o horário das crianças, do ensino, desculpe, para que seja sanado aí o problema da umidade. Às vezes as escolas estão sem água. Então, por favor, nos atenda em relação a isso. Vai encerrar, calma. Muitíssimo obrigada, Paula. Obrigada a vocês. Pela sua presença aqui. Viu? As portas estão abertas, eu creio. Obrigada. Muito bom. Que Deus te abençoe e te Amém. conduza, viu, menina? Eu aproveito aqui e peço, vocês são eleitores de Brasília ou de Águas Lindas? Eu prefiro... De Águas Lindas. Você é de Águas Lindas ou de Brasília? Depois nós conversamos. E você? Eu peço o seguinte, para as pessoas que estejam me escutando, eles eu já sei que são eleitores meus. Para todos que estejam me escutando, meu nome é Paula Belmonte, estou entrando para a política pela primeira vez. 2345. É o primeiro número que você vai apertar lá na urna, é o 2345. Sequencial. 2345. Primeiro Deus, segundo número 2345. Legal. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos fazer a renovação política. Pondo na mesa. Um livro. Tem tantos, muitos livros bonitos. Eu li um livro chamado São Francisco, muito bonito. Ótimo. A história de Francisco. Uma música. Uma música. Eu não sei o nome da música, mas é aquela que Cazuza fala da Carta de São Paulo. Acho muito bonita. Amai-vos, como que não é amai-vos uns aos outros, não. Amai-vos como se não tivesse o amanhã. Uma frase. Uma frase é possível. Um arrependimento. Um arrependimento do que eu não tentei. Um sonho. Um sonho ver uma sociedade mais justa. Lula na cadeia. Bolsonaro. O extremo, né? Eu perguntei dos extremos. Eu vejo o seguinte, eu não sou eleitora do Bolsonaro, não, mas eu também não sou eleitora de uma pessoa mais da esquerda. Hoje eu seria uma eleitora do João Amoedo, uma pessoa que tem a questão assim da política liberal. Mas eu não vou descartar a possibilidade de votar no Bolsonaro para que não venha o PT de novo. Ok, foi uma honra receber você aqui na mesa da Imparcialidade. Queria ter mais tempo, tinha muita pauta para conversar, mas acredito que você vai ser eleita e nós vamos ter... aí eu vou te visitar lá para te bater um papo ao vivo. Eu sendo eleita, o meu gabinete está aberto para atender a todos, independente do que me deram apoio ou não. Espero que todo mundo me dê apoio. Mas eu estou aqui para auxiliar o povo, fazer o bem sem olhar quem. Conte comigo. 7 de outubro é uma das eleições mais importantes da República. É uma decisiva. E renovação é a palavra-chave que o Congresso precisa ter. Não adianta falar apenas que tem que estudar seus candidatos e você não procurar renovar. Não só nomes novos, mas mentes novas. Aqui tem a Paula, que decidiu falar realmente que estava nela, no coração dela. Então, estude a campanha da Paula, estude suas propostas. Paula Belmonte, 2345, site da Paula para você poder dar uma olhadinha. www.paulaBelmonte.com.br e o Facebook, que é um Facebook super legal, movimentado. Ótimo. Paula Belmonte, com E no final, oficial. Redes sociais, então procure a Paula. Foi um prazer estar com você. Sexta-feira estaremos com a entrevista aqui tarde. Com o David Messias e o Geraldo Messias. Não saia daí, continue na Cidade FM, compartilhe a transmissão. Um grande abraço e até a próxima.